Como é que você vê o brasileiro em sua relação com o Bom, dinheiro? aí o que a gente tem é o brasileiro que era descrente lá por volta do ano 2000, porque acreditava que investimentos era algo para um público muito pequeno, né? Algo para uma elite. A gente vê um brasileiro excessivamente confiante naquela fase entre 2002 a 2008, quando veio a crise lá de fora. Esse excesso de confiança levou muita gente a investir em ações, mercado de renda variável, sem o devido preparo, sem o devido cuidado, né? Com excesso de otimismo. Tombos aconteceram. Então, aquela antiga marca, né, dos 5 milhões de CPFs que se pregava desde 2003, né, que só recentemente nós chegamos nessa marca, ela já deve ter sido batida algumas vezes nesses 20 anos, só que não em números absolutos. Tanta gente entrou e depois saiu do mercado, desistiu, frustrada, por falta de conhecimento, por falta de estratégia, que acho que a crise de 2008 trouxe para a gente uma grande lição. Quem foi buscar conhecimento e não simplesmente mudou a estratégia naquele meio de 2008, que o Brasil começou a sofrer uma queda que acontecia lá fora, percebeu que estava se preparando ali um cenário de recuperação da economia como um todo, inclusive para o Brasil. Tanto que 2008 para 2009 foi um período interessantíssimo do mercado. Então ali a relação passou a ser um pouco mais madura, um pouco mais escaldada, um pouco mais cuidadosa com o mercado de renda variável. E a gente vê um crescimento consistente até chegar à pandemia, né? Quando teve aquela sequência do começo de 2020, ali assustou muita gente. Só que ali, que era um momento muito interessante, uma pandemia acompanhada da educação financeira chegando às escolas. Infelizmente, uma notícia sensacional que chegou na hora errada. E ninguém deu atenção à notícia porque todo mundo falava de lockdown, todo mundo falava de vacina, né? E a educação financeira chegou no momento que a escola acabou praticamente lá no começo de 2020. Mas ali seria o momento de se discutir em casa o que as crianças estavam aprendendo na escola, de se discutir com professores aquilo que os professores não aprenderam quando eram crianças. Só que a gente não teve a chance de embasar a educação financeira como deveria. Eu acho que hoje nós estaríamos colhendo frutos muito interessantes, 5 anos depois, de uma educação financeira revolucionária que aconteceria em 2020. Não aconteceu. Tombos aconteceram em função da pandemia, as pessoas meio que desfizeram patrimônio para se proteger ou para tentar ajudar parente que estava perdendo a vida. E a gente percebe que o que seria um outro aprendizado deixou de ser, porque nesse mesmo momento que as pessoas tomavam o tombo da pandemia, houve um crescimento muito forte das apostas esportivas, desse mecanismo do jogo online, da digitalização, não só dos bancos, mas de qualquer interação financeira, inclusive com apostas. O que muita gente confunde, mas é contra as bets. Eu não sou contra as bets, na verdade eu sou contra essa manipulação eletrônica, a facilidade com que você pode encontrar atalhos, porque o brasileiro sempre foi muito ávido por atalhos. O brasileiro não consegue trabalhar ao longo prazo. O mau exemplo vem de cima, vem de governos que não fazem planos de 12, 16 anos. Todos os planos de governo são de 4 anos. As empresas têm que fazer planos de 4 anos também, porque não tem uma visibilidade do que vem pela frente. As famílias são reflexo da estratégia da sociedade como toda. Então as famílias só pensam taticamente no curto prazo. E aí não conseguem entender como viável um passo a passo, o que eu chamo nos meus livros de o curto caminho longo, né, que você sabe o que tem que fazer nos próximos 20 anos, você pode confirmar todos os meses se está ou não no caminho certo. Em vez de seguir esse curto caminho longo, as pessoas preferem o longo caminho curto, que é a eterna tentativa de buscar atalhos, eterna tentativa de ou pela loteria, ou vou me inscrever no Big Brother, ou eu vou jogar numa bet, ou vou jogar num tigrinho, num foguetinho. Essa tentativa infinita de tentar alcançar o seu lugar ao sol com a sorte e não com esforço. Quando se fala da digitalização da loteria, diferentemente do cassino do passado, diferentemente de você apostar em cavalo, e você apostar na Mega Sena mesmo, hoje você faz tudo num telefone que tem um IP rastreável, que o seu comportamento dita qual vai ser a campanha que vai ser dirigida para você. Então você tem, na verdade, uma questão mais hormonal do que tecnológica, né? Dopaminas que são ativadas ali quando você recebe um cupom, porque você ganhou 1, 2, 3 vezes, agora de você ganhar o seu 1 milhão, e as pessoas não percebem que estão sendo manipuladas para perder muito dinheiro no que deveria ser um esporte, um lazer, um complemento à rotina. Tem muita gente acreditando a sorte todo o seu futuro, o que condena as famílias ao endividamento, condena as famílias a muito sofrimento. Então, está numa situação de educação financeira hoje muito pior do que nós já tivemos naquela janela entre 2015 e 2020, que foi quando os educadores, influenciadores financeiros criaram suas tribos. Alguns seguindo o economista doméstico, alguns seguindo o que fala de investimentos, alguns seguindo o especulador, mas as tribos foram criadas e hoje era para ser um cenário em que nós teríamos um mercado financeiro muito mais robusto do que nós temos. Porque com o tombo da pandemia as pessoas decidiram jogar
ao invés de montar uma estratégia e investir.